Quantos anos o senhor tem? E onde o senhor nasceu? Eu sou o Padre Paulo Roberto da Conceição Matias de Souza, nasci no bairro do Trem, tenho 58 anos, nasci em novembro, sou sagitário, nasci no dia de Nossa Senhora das Graças, sou protegido por Nossa Senhora da Conceição. Padre Paulo, como foi que surgiu a ideia de criar uma academia do Marabás no Ubatuba? Na verdade, eu tive a felicidade, nascendo no bairro do Trem, nascer num ambiente ecumênico. Próximo de mim havia terreiro de Umbanda, de Candomblé, Centro Espírita, Igreja Católica, Assembleia de Deus. Tinha a família do Curiaú, do Coração, do Mazagão Velho, do Igarapé do Lago, que tocava o tambor, tocava o marabás, e foi nessa realidade, nesse poço que eu bebi, que eu busquei a fonte de inspiração para buscar Deus. Só que em determinado momento da minha vida, lá na adolescência, eu não acreditei em Deus, eu virei ateu. Eu dizia que Deus não existia, porque eu não compreendia Deus. Como é que falavam de um Deus que é amor, de um Deus que é bondade, de um Deus que é riqueza? E eu via tanta opressão, tanta indiferença, tanta injustiça. Eu não entendia por que eu era discriminado por ser negro. Eu não entendia por que numa família do lado de casa tinha gente que no outro dia jogava comida fora e eu tinha que ir lá pegar para comer porque eu tinha ido dormir com fome. Então, essa realidade de injustiça me ajudou a compreender a vida. Eu amadureci muito cedo e eu entendi que na vida, para a gente vencer, a gente precisava lutar. E eu entendi muito cedo que a gente precisava lutar junto. E eu percebia que ali, aquele ambiente interreligioso, interracial, onde conviviam pessoas de várias comunidades, de várias religiões. Para mim, eu cresci achando que era natural você respeitar a religião do outro, o Deus do outro, a fé do outro, a forma como o outro vivia. E percebi muito cedo que se eu quisesse vencer na vida, eu tinha que lutar. Então, aos 21 anos de idade, eu me aproximei da Igreja Católica. Eu escolhi ser católico. Minha mãe era evangélica, mas eu escolhi ser católico. E com 2 anos na Igreja Católica, eu conheci padres de esquerda, padres altamente engajados nas lutas sociais, nos movimentos sociais, e nos ensinava que o Evangelho tinha que ser o Evangelho do pobre, tinha que ser o Evangelho do reino, e que para ser cristão, e que para ser padre, a gente precisava estar no meio do povo, celebrando, lutando, apanhando, para que pudéssemos construir o reino de Deus. E aí eu fui ser padre. E lá no seminário, várias vezes eu fui ameaçado de ser expulso. Porque eu nunca aceitei de ser dominado. Eu nunca aceitei que o reitor ou a igreja tentasse transformar a minha mentalidade, a minha visão de mundo. Eu não aceitava que um europeu, um padre europeu romano, viesse aqui no Brasil, aqui na Amazônia e aqui em Macapá, dizer que eu deveria ser branco e que eu deveria rezar como os brancos. Isso eu nunca aceitei. Eu cresci, me formei na teologia romana, na filosofia romana, mas eu tinha a minha identidade, porque desde criança não foi preciso ninguém me ensinar, eu aprendi a respeitar
pai de santo, a mãe de santo, Babalorixá, Ialorixá, o pastor, o mestre lá do centro espírita, todas as religiões. Meus ídolos eram os meus professores. Eu aprendi muito cedo que só o conhecimento liberta. Eu nasci numa família muito pobre. Nós não tínhamos condições nem de comer. E eu tinha sede de aprender, de ler. E o que eu fazia? Eu saía catando pelas cidades. Antigamente, as pessoas jogavam o lixo dentro de um tamborão na esquina das ruas. E eu ia catando nesses tamborões, ver se eu encontrava um livro, se eu encontrava uma revista, se eu encontrava um gibi, porque foi ali, catando esses livros, que eu aprendi a ler e a escrever. Então, pessoal, a minha vida foi muito difícil, mas muitos fazem do sofrimento um motivo para ele ser derrotado e ser oprimido. E graças a Deus, eu aprendi que o sofrimento, ele, quando é entendido, você transforma ele em luta, em libertação, em resistência. E a vida toda eu aprendi que ser negro no Brasil, aliás, ser brasileiro é difícil, mas ser negro, ser mulher, ser homossexual, ser afrodescendente é muito mais difícil ainda. Então, eu lutei contra os preconceitos dentro do seminário, dentro da igreja, mas venci. E tive a felicidade de um padre dizer para mim certa vez: eu converti bispos, padres, freiras, mas eu tenho que admitir uma coisa: eu não consegui te colocar na forma. E eu não aceitei que ninguém me colocasse na forma, porque o meu espírito é livre. Eu nasci para defender a justiça. Dizem os irmãos afro-religiosos, eu sou filho de Xangô, e Xangô é o Deus da justiça. É aquele que veio para fazer justiça. Eu não aceito injustiça. E aí então, eu cresci e fui padre. E para complicar a situação, no dia da minha ordenação, o bispo que me ordenou, Dom Luiz Soares Vieira, ele me disse: tu está sendo ordenado padre para amar os pobres. Tu estás sendo ordenado padre para cuidar dos pobres. A mesma coisa que Dom Cláudio Umes disse para o Papa Francisco quando ele foi eleito Papa. Ele estava do lado dele, foi lá no ouvido e disse: não esqueça dos pobres. Dom Luiz, no dia que eu fui ordenado padre, disse a mesma coisa: não esqueça dos pobres. Mas Dom Luiz foi mais longe ainda. Ele disse: não esqueça dos pobres, mas acima de tudo, ame os pobres. E a vida toda eu amei os pobres. Fui perseguido, fui discriminado, mas continuei firme. E por ser negro, tive também a felicidade de nascer num ambiente, além do pessoal do Igarapé do Lago, Curiaú, Mazagão Velho, Coração, eu tive a felicidade de nascer no meio de 10 famílias que haviam migrado das Antilhas, da Guiana Francesa, da Guiana Holandesa, da Guiana Inglesa. Eles falavam patuá, falavam os idiomas deles, e eles vestiam aquelas roupas africanas, que eu achava a coisa mais linda, aquelas madames com aquele chapéu na cabeça, aquelas argolas, aqueles homens, eu achava bonito, e tudo aquilo me encantava. Eu achava que eu estava na África, e eu entendi que eu nasci no Brasil, mas o meu coração, a minha alma era africana. A diferença é que nós chegamos aqui escravizados. Nós não somos escravos, nós fomos escravizados. E aí
eu entendi que a minha identidade como ser humano e como brasileiro era de afro-americano. E aí, um belo dia, bateram na minha porta: padre, nós estamos precisando de um padre para rezar a missa dos quilombos. Era lá por volta de 1994, 95. Não tem nenhum padre que queira celebrar a missa. Eu digo, eu vou lá. Eu rezei a segunda missa dos quilombos. Nós fomos no Curiaú. Lá nós éramos 15 pessoas. E lá nós celebramos a missa. E todas as outras missas eu celebrei. E devagar, cada ano a missa foi aumentando. E hoje, praticamente, ela é o coração do encontro dos tambores. Ela é o coração dos encontros dos tambores. Mas aí, pessoal, nós celebrávamos a missa católica. No outro dia, os nossos irmãos afrodescendentes, o povo da Umbanda, o povo do Candomblé, faziam um dia deles. E um belo dia, eu fui convidado para um café da manhã, no dia 20 de novembro, dia de Zumbi dos Palmares. E aí, havia um pai de santo que não sabia que eu era padre. E alguém convidou ele: olha, vamos para a missa hoje à noite, a missa dos quilombos. Aí ele disse: negativo, eu não vou para a missa dos quilombos, porque no dia dos afros religiosos não tem um católico. Por que eu tenho que ir participar? Eu vou participar se eu subir no altar com o padre. Eu fiquei triste e fiquei envergonhado. Quando foi no outro ano, chamei a coordenação do encontro e disse: eu só vou celebrar com uma condição: que suba no altar todas as ialorixás, babalorixás, que todos os pais de santos e mães de santos entrem no altar, porque nós somos só um povo. Se é encontro dos tambores, se é Dia Nacional da Consciência Negra, não pode haver discriminação. Católicos para um lado, afro-religiosos para outro. Foi um escândalo. Muitos não aceitavam, inclusive da direção do encontro. Mas eu bati pé e disse: ou eles entram ou eu não celebro. E outra condição que eu coloquei: não será mais missa dos quilombos, será celebração dos quilombos, celebração da vida, celebração da resistência. E assim aconteceu. Procurei Pai Salvino, Pai Marcos, Mãe Nina e todos os pais e mães de santo. E assim aconteceu. E de lá para cá já fazem quase 10 anos que nós fazemos só uma celebração. E é o momento mais lindo da minha vida. É o momento mais feliz da minha vida. Porque ali nós estamos sendo libertários. Nós estamos sendo revolucionários. Nós estamos quebrando paradigmas. Nós estamos escandalizando os hipócritas, os falsos, aqueles que acham que são donos de Deus e que são os donos da verdade. Entendeu? Sofri perseguição, preconceito, me chamam de macumbeiro, me chamam de feiticeiro. Tem gente que não gosta que eu celebre missa para ele, mas isso não importa. O que importa é a consciência. Eu digo assim: me chame de macumbeiro, de feiticeiro, de mandingueiro, o que você quiser. Mas você não me ofende. Você não ofende a minha dignidade, porque a minha dignidade é sagrada. A minha consciência é sagrada. Eu tenho pena de você, porque ainda não entendeu que o nosso Deus não é o Deus da guerra, é o Deus do amor. E continuamos na luta. Mas ainda, meus amigos e minhas amigas, o Amapá cresceu e muitas pessoas vieram morar no Amapá, buscar meios de sobrevivência, emprego.
E o Amapá cresceu, o Macapá cresceu. E o mar abaixo, o batuque, infelizmente, estava restrito a guetos e famílias, favela, Laguinho e algumas comunidades do interior. A maioria da população não conhecia, a maioria da população tinha vergonha, porque dizia que mar abaixo era macumba, mar abaixo era feitiço, mar abaixo era coisa de afro-religioso. Havia um desconhecimento e as autoridades, elas só olhavam o mar abaixo e batuque quando havia festa, quando havia inauguração, quando havia algum evento que precisava que alguém fosse lá dançar. E eu sempre disse, nós não somos marionetes. Mar abaixo não é folclore. Mar abaixo é raiz. Mar abaixo é cultura, é identidade, é resistência. Eu não aceito que o Estado, o poder nos manipule. Nós temos que fazer a nossa história. E aí então, um belo dia, e é preciso dizer, com todas as dificuldades e as divisões que existem dentro do nosso movimento, os últimos anos, o Encontro dos Tambores começou a ter dificuldade. A UNA foi abandonada, mas nós resistindo, nós continuávamos fazendo a festa. E um belo dia, em 2018, quase no último dia do Encontro dos Tambores, entrou uma comunidade para dançar. Já era 11h30 da noite. Tinha 4 gatos pingados ali no anfiteatro da UNA. E aí eu escutei uma voz que vinha na minha cabeça: funda a Academia de Batuque Mar Abaixo. Funda a Academia de Batuque Mar Abaixo. Tocar a bateria.